Garoto sem teto. Encontra ônibus velho e o transforma em um lar comovente. Lucas Silva sentia o estômago doer de fome enquanto caminhava pelas ruas empoeiradas de Campina Grande, no interior da Paraíba. Aos 8 anos, já havia passado mais noites ao relento do que conseguia contar, sempre acompanhado de Bolinha, seu fiel companheiro de 4 patas, que encontrara ferido atrás de uma lanchonete há alguns meses. Foi então que seus olhos cansados avistaram algo que mudaria sua vida para sempre. No final de uma rua de terra batida, meio escondido por mato alto e cercado por uma cerca de arame farpado, havia um ônibus escolar amarelo completamente enferrujado e abandonado. Lucas parou na frente do terreno baldio, segurando firmemente a alça de sua mala de papelão, que guardava seus únicos pertences. O ônibus estava lá há tanto tempo que pequenas plantas já cresciam ao redor de suas rodas furadas. As janelas estavam embaçadas pela sujeira, e algumas tinham rachaduras, mas para o menino aquilo parecia um palácio. "Olha só, Bolinha", sussurrou para o vira-lata que balançava o rabo ao seu lado. A gente encontrou uma casa. O cachorro latiu baixinho, como se entendesse a importância daquele momento. Lucas olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava vendo, e começou a procurar um buraco na cerca por onde pudesse passar. Não foi difícil encontrar. A cerca estava velha, e tinha vários buracos feitos por outros invasores ao longo dos anos. Lucas passou primeiro sua mala e o saco com as poucas roupas que possuía. Depois ajudou Bolinha a atravessar e, por último, se espremeu pelo buraco. O terreno estava cheio de mato e lixo, jogado por pessoas que passavam pela rua. Garrafas quebradas, sacolas plásticas e pedaços de metal espalhados pelo chão. Mas Lucas não se importou. Seus olhos estavam fixos naquele ônibus, que representava a primeira oportunidade de ter um teto sobre a cabeça desde que saíra de casa. Quando finalmente chegou perto do veículo, percebeu que a porta da frente estava entreaberta. Subiu os degraus com cuidado, testando se iriam aguentar seu peso, e entrou. O cheiro de mofo e umidade era forte, mas não pior do que muitos lugares onde já havia dormido. Os bancos estavam cobertos de poeira e teias de aranha, e o chão tinha folhas secas e pequenos galhos que o vento trouxera pelas janelas abertas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Lucas caminhou devagar pelo corredor, imaginando como seria aquele lugar quando estava funcionando. Quantas crianças não haviam brincado e rido ali dentro? Quantas histórias aqueles bancos não poderiam contar? Escolheu um banco no meio do ônibus, longe das janelas quebradas da frente e de trás, e colocou sua mala em cima dele. Bolinha subiu também e começou a farejar cada canto, explorando seu novo território. "Aqui vai ser nosso quarto", disse Lucas, passando a mão no banco como se fosse a cama mais confortável do mundo. "Ali na frente pode ser a sala e lá atrás a cozinha." Bolinha latiu aprovando a ideia, e Lucas sorriu pela primeira vez em muitos dias. Finalmente tinham um lar. Mas a felicidade durou pouco. No dia seguinte, enquanto Lucas estava organizando seus pertences e tentando limpar um pouco o ônibus com a água que conseguira carregar em uma garrafa plástica, ouviu passos do lado de fora. "Ô, moleque, o que você está fazendo aí dentro?" Lucas se abaixou rapidamente, tentando se esconder atrás de um dos bancos. Bolinha rosnou baixinho, sentindo o perigo. Uma mulher de uns 60 anos apareceu na porta do ônibus. Tinha cabelos grisalhos presos em um coque apertado e usava um avental por cima de um vestido simples. Seus olhos eram duros e sua boca estava contraída em uma expressão de raiva. "Eu vi você entrando aqui ontem, viu?" continuou a mulher, subindo os degraus. "Esse terreno é meu e você não tem permissão para ficar aqui." Lucas se levantou devagar, segurando Bolinha nos braços. O cachorro estava tremendo de medo. "Por favor, dona, eu não estou fazendo mal para ninguém", disse o menino com a voz embargada. "Eu só queria um lugar para dormir." "Não me importa o que você quer, menino. Isso aqui é propriedade privada. Você vai sair agora e nunca mais voltar. Ou eu chamo o conselho tutelar." A ameaça fez Lucas tremer.
Já havia passado um tempo em um abrigo antes e sabia que não queria voltar para lá. As regras eram rígidas, tinha muito pouca comida e as outras crianças brigavam constantemente. Eu posso pagar, disse ele desesperadamente, tirando algumas moedas do bolso. Tenho esses trocados que consegui catando latinhas. A mulher olhou para as moedas sujas na mão do menino e sua expressão ficou ainda mais dura. Guarda esse dinheiro. Vai precisar para comprar comida. Agora pega suas coisas e sai daqui. Lucas juntou rapidamente sua mala e o saco, colocou Bolinha no chão e saiu do ônibus com o coração apertado. A mulher o acompanhou até a cerca, certificando-se de que ele realmente estava indo embora. E não volte, gritou ela quando Lucas já estava do outro lado da cerca. Se eu te vir aqui de novo, vou chamar as autoridades. Lucas caminhou pela rua carregando seus pertences, mas não foi muito longe. Escondeu-se atrás de uma árvore algumas quadras adiante e ficou observando o terreno. A mulher entrou em uma casa pequena que ficava do outro lado da rua, bem em frente ao terreno baldio. Ela deve ser a dona mesmo, murmurou para Bolinha. Mas não vamos desistir, não é? O cachorro balançou o rabo, e Lucas interpretou isso como um sinal de encorajamento. Durante o resto do dia, Lucas observou os movimentos da mulher. Ela saía de casa algumas vezes para regar as plantas do quintal ou estender roupas no varal, mas sempre dava uma olhada no terreno para se certificar de que não havia ninguém lá. Quando a noite chegou e as luzes da casa se apagaram, Lucas esperou mais uma hora antes de se mover. Carregando seus pertences, atravessou a rua silenciosamente e se aproximou da cerca. Vamos entrar bem devagar, Bolinha, sussurrou, e não pode fazer barulho. Passou novamente pelo buraco na cerca e caminhou agachado até o ônibus. Desta vez, teve mais cuidado para não fazer ruído ao subir os degraus. Dentro do ônibus, sentou-se no chão entre dois bancos, onde não poderia ser visto de fora mesmo se alguém passasse com uma lanterna. Bolinha se aconchegou ao seu lado e os dois tentaram dormir. Mas Lucas mal conseguiu fechar os olhos. A cada ruído da noite, o vento balançando as árvores, carros passando na rua distante, até mesmo o próprio ônibus rangendo com as mudanças de temperatura, ele achava que a mulher havia descoberto e vinha expulsá-lo novamente. Quando o sol nasceu, Lucas já estava acordado há horas. Decidiu que precisava ser mais esperto. Se quisesse morar no ônibus, teria que encontrar uma forma de convencer a dona do terreno a deixá-lo ficar. Saiu cedo, antes que ela acordasse, e passou o dia pensando em um plano. À tarde voltou ao terreno, mas desta vez não se escondeu. Bateu na porta da casa da mulher. Ela abriu a porta com uma expressão surpresa que rapidamente se transformou em irritação. Você de novo? Eu não disse para não voltar? Disse sim, dona, mas eu queria fazer uma proposta. A mulher cruzou os braços, mas não fechou a porta imediatamente. Que tipo de proposta? Eu posso cuidar do terreno para a senhora. Limpar o mato, juntar o lixo que o pessoal joga por cima da cerca, tomar conta para ninguém entrar. Em troca, a senhora me deixa dormir no ônibus. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, estudando o rosto do menino. Qual é seu nome, garoto? Lucas Silva, senhora. E a idade? 8 anos. Cadê seus pais? Lucas abaixou a cabeça. Era uma pergunta que esperava, mas que sempre doía responder. Não tenho mais, dona. Minha mãe... Ela não consegue cuidar de mim. E não sei onde está meu pai. A mulher suspirou pesadamente. Como é que você pretende limpar aquele terreno todo? É muita coisa para uma criança. Eu sou forte, disse Lucas mostrando os músculos do braço. E tenho tempo. Não preciso ir para a escola porque... Bem, porque não tenho como. Você sabe ler? Um pouquinho. Aprendi sozinho olhando as placas da rua e os letreiros das lojas. A mulher ficou mais alguns segundos em silêncio. Lucas podia ver que ela estava pensando. Qual é o seu nome, dona? Perguntou ele. Eulália Santos. Dona Eulália. Então, dona Eulália, a senhora aceita minha proposta? Dona Eulália olhou para o terreno cheio de mato e lixo, depois para o menino de 8 anos que estava na sua frente com os olhos cheios de esperança. Vou te dar uma chance, disse ela finalmente, mas com condições. Primeira,
Você tem que manter o terreno sempre limpo. Segunda, não pode fazer barulho. Terceira, se eu ver que você está fazendo alguma coisa errada, você sai na mesma hora. O coração de Lucas bateu mais forte. Eu aceito todas as condições, dona Eulália. A senhora não vai se arrepender. E outra coisa, acrescentou ela. Esse cachorro não pode ficar latindo o tempo todo. Tenho vizinhos. Bolinha é bem educado. Ele só late quando tem perigo. Dona Eulália assentiu. Está bem, pode ir para o seu ônibus, mas lembra das regras. Lucas saiu praticamente correndo em direção ao terreno com Bolinha na cola. Finalmente, tinham conseguido permissão para ficar. Nos dias seguintes, Lucas trabalhou como nunca havia trabalhado na vida. Acordava com o sol e passava o dia inteiro limpando o terreno. Primeiro, juntou todo o lixo que conseguiu encontrar. Sacolas plásticas, garrafas, latas, pedaços de metal. E fez várias pilhas organizadas perto da cerca. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Com as mãos arrancou o mato que crescia descontrolado ao redor do ônibus. Era um trabalho difícil, porque muitas plantas tinham espinhos e suas mãos pequenas logo ficaram cheias de arranhões. Mas ele não desistiu. Dona Eulália observava de longe da janela de sua casa. No terceiro dia, ela apareceu no terreno carregando uma sacola. Trouxe umas ferramentas velhas que tinha guardadas, disse entregando a sacola para Lucas. Um facão, uma enxada pequena e umas luvas. Vai facilitar seu trabalho. Obrigado, dona Eulália, disse Lucas animado. Vou cuidar bem delas. E também trouxe isso, disse ela tirando um sanduíche de outra sacola. Você está trabalhando desde cedo e deve estar com fome. Lucas pegou o sanduíche com os olhos brilhando. Fazia 2 dias que só havia comido alguns restos que encontrou no lixo de uma padaria. A senhora é muito boa, disse ele, dando uma mordida. Era um sanduíche simples, de pão com manteiga, mas para Lucas era o melhor que já havia provado. Não se acostume, disse dona Eulália, mas seu tom não era mais tão duro quanto antes. É só para você ter energia para trabalhar. Nos dias seguintes, a rotina se estabeleceu. Lucas limpava o terreno durante o dia, e dona Eulália aparecia de vez em quando com um sanduíche ou um copo de água. Bolinha ajudava à sua maneira, correndo atrás dos ratos que saíam do mato quando Lucas os perturbava. À noite, Lucas se refugiava no ônibus. Havia conseguido limpar o interior também, varrendo todas as folhas e galhos e tirando as teias de aranha. Com uns panos velhos que achou no terreno, limpou os bancos e até conseguiu fazer algumas das janelas ficarem mais transparentes. Organizou seus pertences no banco que escolhera como cama. A mala de papelão ficava embaixo do banco, e ele estendia suas 2 únicas camisas sobre o assento para torná-lo mais macio. Bolinha dormia no chão ao lado dele. Durante o dia, enquanto trabalhava, Lucas sonhava com melhorias que poderia fazer no ônibus. Se conseguisse algumas lonas, poderia cobrir as janelas quebradas para proteger da chuva. Se encontrasse mais panos, poderia fazer travesseiros de verdade. Se arrumasse umas tábuas, poderia fazer uma mesa. Uma semana depois que havia começado a morar no ônibus, aconteceu algo que quase estragou tudo. Lucas estava arrancando mato perto da cerca quando ouviu vozes do outro lado. Espiou por um buraco e viu 2 homens conversando. É aqui mesmo que o pessoal disse que tem um moleque morando num ônibus velho? Perguntou um deles. É sim, respondeu o outro. Meu irmão, que mora na rua de trás, disse que viu o menino trabalhando aqui todo dia. Coitado, uma criança não devia estar vivendo assim. Pois é, vamos dar uma olhada. Lucas se abaixou rapidamente e correu para dentro do ônibus, chamando Bolinha. Escondeu-se atrás dos bancos do fundo e tentou não fazer ruído. Os homens entraram no terreno pelo mesmo buraco na cerca que Lucas usava. Eram 2 assistentes sociais da prefeitura, como Lucas descobriu quando eles começaram a conversar. Realmente tem alguém morando aqui, disse um deles, observando as melhorias que Lucas havia feito no terreno. Olha como está tudo limpo e organizado. E o ônibus? Os 2 se aproximaram do veículo. Lucas segurou a respiração. Ô de casa, tem alguém aí?
gritou um dos homens. Lucas não respondeu, esperando que eles fossem embora. Mas os homens subiram no ônibus. Menino, não precisa se esconder. Nós viemos ajudar você. Não adiantava mais se esconder. Lucas se levantou devagar, segurando Bolinha nos braços. Qual é seu nome, filho? Perguntou um dos assistentes sociais. Era um homem gordinho e careca, com uma expressão gentil. Lucas. Quantos anos você tem, Lucas? 8. E cadê seus pais? Não tenho pai. E minha mãe, ela não pode cuidar de mim. Por que não? Lucas não queria entrar em detalhes. A verdade era dolorosa demais para um menino de 8 anos carregar. Ela bebe muito, disse simplesmente. E quando bebe, fica brava. Muito brava. Os dois homens trocaram um olhar preocupado. Lucas, você sabe que uma criança não pode viver sozinha assim? Disse o outro assistente social, que era mais alto e magro. Precisa ir para a escola, ter um adulto responsável cuidando de você. Eu me cuido sozinho, protestou Lucas, e tenho o Bolinha para me fazer companhia. A gente não incomoda ninguém. Não é questão de incomodar, filho, é questão de segurança. E também é lei. Criança tem que estar sob cuidados de um adulto responsável. Mas eu tô bem aqui. Dona Eulália deixou eu ficar. Eu cuido do terreno para ela. Dona Eulália? Lucas apontou para a casa do outro lado da rua. A dona do terreno. Os assistentes sociais se entreolharam novamente. Vamos conversar com ela também, disse o homem gordinho. Mas primeiro, você precisa vir conosco, Lucas. Temos um lugar seguro onde você pode ficar enquanto resolvemos sua situação. Não, gritou Lucas apertando Bolinha contra o peito. Eu não quero ir. Aqui é minha casa. Lucas, seja razoável. Você é muito novo para viver sozinho. E o que acontece se você ficar doente? E se chover muito forte? E se alguém mal intencionado aparecer aqui? Lucas sabia que os homens estavam certos, mas não conseguia aceitar a ideia de deixar o ônibus. Era o primeiro lugar que realmente sentia como seu. Por favor, implorou com lágrimas nos olhos. Deixem eu ficar. Eu prometo que vou me cuidar. Não depende de nós, filho, é a lei. Nesse momento, Dona Eulália apareceu na entrada do ônibus. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela. Os assistentes sociais se apresentaram e explicaram a situação. Entendemos que a senhora deu permissão para o menino ficar aqui, disse o homem mais alto. Mas a senhora tem que entender que isso não é legal. Uma criança de 8 anos não pode viver sozinha, mesmo com supervisão informal. Dona Eulália olhou para Lucas, que estava com o rosto molhado de lágrimas, depois para os dois homens. E qual é a alternativa? Perguntou ela. Ele vai para um abrigo municipal, enquanto tentamos localizar familiares ou encontrar uma família substituta. E o cachorro? Infelizmente, animais não são permitidos nos abrigos. Lucas soluçou mais alto ao ouvir isso. A ideia de se separar de Bolinha era ainda pior do que sair do ônibus. Olha, disse Dona Eulália após pensar por alguns segundos, vocês podem me dar um tempo? Deixem o menino ficar mais alguns dias enquanto eu penso em uma solução? Dona, com todo respeito, mas não podemos fazer isso. Nossa obrigação é garantir a segurança da criança. E se eu assumir a responsabilidade temporária por ele? Todos se viraram para olhar para Dona Eulália, incluindo Lucas. A senhora faria isso? Perguntou o assistente social mais baixo. Posso tentar, mas ele continua morando no ônibus. É o que ele quer. E, francamente, já vi criança sendo maltratada dentro de casa bonita. Aqui, pelo menos, ele está seguro e cuidado. Os assistentes sociais sussurraram entre si por alguns minutos. Está bem, disse finalmente o mais alto. Mas vamos ter que fazer uma visita oficial com documentação. E a senhora vai ter que se registrar como responsável temporária. São vários processos burocráticos. Tudo bem. Façam o que for preciso. Depois que os homens foram embora, prometendo voltar na semana seguinte, Lucas correu para Dona Eulália e a abraçou pela cintura. Obrigado, Dona Eulália. Obrigado. Ela ficou rígida por um momento, claramente não acostumada com demonstrações de carinho. Mas depois relaxou e passou a mão no cabelo do menino. Não me agradeça ainda, garoto. Ainda temos que ver se isso vai dar certo.
Vai dar sim. Eu prometo que vou ser o melhor menino do mundo. Dona Eulália sorriu pela primeira vez desde que Lucas a conhecera. Vamos ver se é verdade. Os dias seguintes foram de muita ansiedade. Dona Eulália teve que ir várias vezes na prefeitura para assinar papéis e dar informações sobre sua situação financeira e pessoal. Lucas continuou limpando o terreno, mas agora com um propósito ainda maior. Queria mostrar para os assistentes sociais que estava bem cuidado. Durante uma dessas idas à prefeitura, Dona Eulália voltou com uma notícia que preocupou Lucas. Eles vão fazer uma vistoria aqui na sexta-feira, disse ela. Vão verificar se as condições estão adequadas para uma criança. E estão? Perguntou Lucas, ansioso. Dona Eulália olhou para o ônibus velho e enferrujado, com janelas quebradas e bancos sujos. Vamos ter que fazer algumas melhorias. Nos 3 dias seguintes, Dona Eulália e Lucas trabalharam juntos para tornar o ônibus mais habitável. Ela comprou uma lona grande para cobrir as janelas quebradas, alguns panos mais grossos para fazer um colchão improvisado e até uma lanterna que funcionava com pilhas para Lucas não ficar no escuro durante a noite. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Dona Eulália também trouxe um balde para Lucas guardar água, algumas vasilhas de plástico para ele comer, e até um espelho pequeno para ele se ver e se arrumar. Por que a senhora está fazendo isso tudo por mim? Perguntou Lucas enquanto arrumavam as novas coisas dentro do ônibus. Dona Eulália parou o que estava fazendo e ficou em silêncio por um tempo. Tive um neto da sua idade, disse ela finalmente. Ele não está mais comigo. Onde ele está? Não está em lugar nenhum, menino. Aconteceu um acidente há 2 anos. Desde então, essa casa fica muito vazia. Lucas entendeu sem precisar de mais explicações. Pela primeira vez, compreendeu por que Dona Eulália havia sido tão dura com ele no começo e por que depois decidiu ajudá-lo. Ele se chamava como? Pedrinho. Pedro Henrique Santos. Eu aposto que ele era um menino muito bom. Era, sim, muito bom. Quando a sexta-feira chegou, Lucas estava nervoso demais para comer o sanduíche que Dona Eulália havia trazido. Os assistentes sociais apareceram no meio da manhã, acompanhados de uma mulher mais velha que se apresentou como supervisora. Eles inspecionaram o ônibus cuidadosamente, verificando as melhorias que haviam sido feitas, perguntando se Lucas estava comendo direito, se tinha onde tomar banho, se estava seguro durante a noite. Onde você toma banho, Lucas? Perguntou a supervisora. Na casa da Dona Eulália. Ela deixa eu usar o banheiro dela. E as refeições? Dona Eulália faz comida para mim também. 3 vezes por dia. Isso era uma pequena mentira. Dona Eulália dava 2 sanduíches por dia para Lucas, mas ele não queria criar problemas. E você está feliz morando aqui? Muito feliz, respondeu Lucas com sinceridade. É o melhor lugar que já morei na vida. Os assistentes sociais conversaram em particular por alguns minutos enquanto Lucas e Dona Eulália esperavam ansiosos. Está bem, disse finalmente a supervisora. Vamos aprovar o arranjo temporariamente, mas vamos voltar aqui de 2 em 2 meses para verificar como estão as coisas. E Lucas, você vai ter que começar a frequentar a escola. Escola? Lucas ficou alarmado. Não havia frequentado uma escola desde os 5 anos. É obrigatório. Dona Eulália vai ter que matriculá-lo na escola mais próxima. Não se preocupe, disse Dona Eulália para Lucas. Vamos dar um jeito. Depois que os assistentes sociais foram embora, Lucas comemorou correndo pelo terreno com Bolinha. Finalmente podia ficar no ônibus sem medo de ser levado para um abrigo. Mas a alegria durou pouco. 2 semanas depois, Dona Eulália apareceu no ônibus com uma expressão preocupada. Lucas, temos um problema. Que tipo de problema? A escola mais próxima fica a quase 2 horas de caminhada daqui, e eu não tenho como te levar de carro todo dia. Lucas sentiu o coração afundar. Sabia que se não fosse para a escola, os assistentes sociais iriam tirá-lo de lá. Existe ônibus escolar? Existe, mas não passa aqui perto.
O ponto mais próximo fica na praça central da cidade. Então eu posso ir caminhando até lá todo dia de manhã e pegar o ônibus. São quase 2 horas de caminhada, Lucas. De manhã e de tarde. Todo dia você aguenta isso? Lucas pensou na alternativa, ser levado para um abrigo e ter que se separar de Bolinha e do ônibus, e não teve dúvidas. Aguento sim, Dona Eulália. Posso ir caminhando. E foi assim que começou a rotina mais difícil da vida de Lucas. Todo dia, acordava às 5 da manhã, tomava um banho rápido na casa de Dona Eulália, comia o sanduíche que ela preparava e saía caminhando em direção à cidade. A caminhada era longa e cansativa, especialmente nos dias de calor. Lucas passava por estradas de terra, atravessava um riacho, onde parava para beber água e molhar o rosto, e subia 2 colinas antes de chegar na praça onde o ônibus escolar passava. Muitas vezes chegava com os pés doloridos e suados, mas sempre conseguia pegar o ônibus. Na escola, as coisas não eram fáceis. Lucas estava muito atrasado em relação às outras crianças da sua idade. Mal conseguia ler frases simples e não sabia fazer contas básicas. Alguns colegas zombavam dele por causa das roupas velhas e do cheiro de suor da longa caminhada. Mas a professora, Dona Carmen, era uma mulher paciente que ficou até mais tarde, alguns dias, para ajudar Lucas a se atualizar. Ela trouxe livros velhos para ele levar para casa e praticou a leitura com ele durante o recreio. "Você é muito esperto, Lucas", dizia ela. "Só precisa de tempo para recuperar o que perdeu." Lucas se esforçava como nunca. À noite, depois de voltar da longa caminhada, fazer suas tarefas no terreno e jantar, estudava no ônibus à luz da lanterna, até que as pilhas acabavam. Bolinha se acostumou com a nova rotina e sempre esperava Lucas voltar no final da tarde, correndo ao seu encontro quando o via chegando perto do terreno. Dona Eulália também se acostumou. Começou a preparar um lanche extra para Lucas levar para a escola e até comprou um par de tênis usados para ele não ter que fazer a caminhada descalço. "Esses tênis eram do Pedrinho", disse ela quando entregou para Lucas. "Acho que ele ficaria feliz sabendo que estão sendo úteis." Pela primeira vez em sua vida, Lucas sentia que tinha uma família de verdade. Era pequena e estranha. Ele morando em um ônibus abandonado, Dona Eulália na sua casa do outro lado da rua e Bolinha completando o trio. Mas era uma família. As semanas passaram e Lucas foi se adaptando cada vez melhor à escola. Suas notas melhoraram, ele fez alguns amigos e até começou a gostar de algumas matérias, especialmente matemática. Mas um dia algo aconteceu que quase estragou tudo novamente. Lucas estava voltando da escola quando viu um carro parado em frente à casa de Dona Eulália. Era um carro que ele conhecia, o mesmo carro dos assistentes sociais. Com o coração batendo forte, correu para o terreno e se escondeu no ônibus. De lá conseguia ver Dona Eulália conversando com os 2 homens na porta da casa dela. A conversa durou quase 1 hora. Lucas não conseguia ouvir o que estavam dizendo, mas pelas expressões e gestos não parecia ser algo bom. Quando o carro finalmente foi embora, Lucas saiu correndo do ônibus e atravessou a rua. "Dona Eulália, o que eles queriam?" Dona Eulália estava sentada na varanda da casa, com uma expressão muito triste. "Senta aqui, Lucas, preciso conversar com você." Lucas sentou ao lado dela no degrau da varanda, com Bolinha se acomodando a seus pés. "Eles vieram fazer a vistoria de 2 meses, como prometeram", começou Dona Eulália. "E trouxeram algumas notícias." "Que tipo de notícias?" "Sua mãe apareceu, Lucas." O menino sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Minha mãe? Ela quer você de volta. Disse que está melhor agora, que parou de beber e conseguiu um emprego." Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar a informação. "E os assistentes sociais acreditaram nela? Eles são obrigados a dar uma chance. É a mãe biológica, Lucas. Legalmente, ela tem prioridade." Mas eu não quero voltar para ela", disse Lucas com a voz trêmula. "Ela já prometeu que ia parar de beber antes, e depois voltou a beber pior do que antes." "Eu sei, querido, mas não depende do que nós queremos." "Quando eu tenho que ir?" "Na próxima semana." Lucas começou a chorar. Todas as vezes que havia tentado construir alguma estabilidade na sua vida,
algo acontecia para destruir tudo. E o Bolinha? E o ônibus? E a escola? O cachorro você vai ter que deixar aqui. Sua mãe mora em um apartamento pequeno no centro da cidade, onde não pode ter animais. O ônibus? Bem, você não vai precisar mais dele. E vai estudar em uma escola perto da casa dela. Eu não quero ir, Dona Eulália. Por favor, não deixa eles me levarem. Dona Eulália abraçou Lucas enquanto ele chorava. Eu tentei argumentar com eles, filho. Expliquei que você está bem aqui, que está indo bem na escola, que é feliz. Mas eles disseram que tenho que dar a chance para sua mãe provar que mudou. E se ela não mudou? E se ela voltar a me bater quando beber? Se isso acontecer, você pode me ligar. Vou dar meu número de telefone para você decorar. E se as coisas ficarem ruins, a gente vai brigar na justiça para você voltar. Lucas se agarrou em Dona Eulália como se ela fosse a última coisa sólida em sua vida. Eu não quero deixar vocês. Vocês são minha família de verdade. E sempre vamos ser. Não importa onde você esteja. A semana passou voando. Lucas tentou aproveitar cada momento no ônibus, cada caminhada para a escola, cada conversa com Dona Eulália. Na escola, contou para Dona Carmen o que estava acontecendo. A professora ficou muito triste com a notícia. Você promete que vai continuar estudando? Perguntou ela. Promete que não vai desistir da escola? Prometo, Dona Carmen. E se precisar de ajuda, pode me procurar. Vou dar meu telefone para você também. No último dia, Lucas passou horas arrumando o ônibus, deixando tudo exatamente como estava quando chegara ali pela primeira vez meses atrás. Colocou todos os panos que Dona Eulália havia dado dobrados em uma pilha, guardou a lanterna em um lugar seguro e até varreu o chão uma última vez. Obrigado por ter sido minha casa, sussurrou passando a mão nos bancos. Um dia eu volto. Bolinha parecia sentir que algo estava acontecendo e não saía do lado de Lucas, gemendo baixinho. Quando os assistentes sociais chegaram para buscá-lo, Lucas estava pronto. Havia colocado suas poucas roupas na mala de papelão e segurava na mão um papel com os telefones de Dona Eulália e Dona Carmen. Eu cuido do Bolinha para você, prometeu Dona Eulália, com os olhos cheios de lágrimas. E do ônibus também. Quando você crescer, se quiser voltar, eles vão estar aqui te esperando. Lucas abraçou primeiro Bolinha, depois Dona Eulália. Eu nunca vou esquecer vocês, nem nós de você. O carro partiu e Lucas olhou pela janela traseira até que o terreno, o ônibus e Dona Eulália desapareceram de vista. A mãe de Lucas morava em um apartamento pequeno e escuro no terceiro andar de um prédio velho no centro da cidade. Tinha apenas 2 cômodos, um que servia como sala e quarto ao mesmo tempo, e um banheiro minúsculo. Quando Lucas chegou, ela estava arrumada e sóbria, mas ele podia ver nos seus olhos a mesma instabilidade de antes. Oi, filho, disse ela, tentando sorrir. Que saudade da mamãe. Lucas não respondeu. Deixou sua mala no canto do cômodo e se sentou na cama que teria que dividir com ela. Você cresceu, continuou a mãe. E está mais forte. Esse tempo longe fez bem para você. Eu estava bem onde estava. Eu sei que você não entende agora, Lucas, mas isso é melhor. Família é família. A gente tem que ficar junto. Nos primeiros dias, a mãe de Lucas realmente parecia estar tentando. Acordava cedo para preparar o café da manhã, o levava para conhecer a escola nova e até tentava ajudá-lo com as tarefas. Mas Lucas percebia os sinais. O cheiro de álcool que às vezes sentia nas roupas dela, as saídas que duravam horas sem explicação, a irritabilidade que aumentava a cada dia. Na escola nova, Lucas se sentia completamente perdido. Era uma escola grande na cidade, muito diferente da escolinha rural onde havia se acostumado. Os professores eram mais distantes, os alunos mais competitivos, e ninguém parecia se importar se ele estava acompanhando as aulas ou não. Além disso, Lucas sentia a falta do ônibus constantemente. O apartamento era apertado e barulhento, com vizinhos gritando e música alta a qualquer hora do dia. Não tinha onde ficar sozinho para pensar ou estudar em paz. Mas o que mais doía era a saudade de Bolinha e de Dona Eulália. Todas as noites antes de dormir, imaginava o que eles estavam fazendo. Se Bolinha estava sentindo sua falta. Se Dona Eulália estava cuidando bem do ônibus.
Uma semana depois de chegar ao apartamento, Lucas acordou com o cheiro forte de álcool. Sua mãe estava sentada no chão da sala, com uma garrafa quase vazia na mão e os olhos vermelhos. "Mãe?" chamou ele, ainda sonolento. "Vai dormir, Lucas", disse ela, sem olhar para ele. "Não é da sua conta." Lucas sentiu o estômago gelar. Reconhecia aquele tom de voz. Era o mesmo de antes, quando ela bebia e ficava agressiva. "Você prometeu que não ia mais beber." "Prometi nada", gritou ela, se levantando cambaleante. "Eu posso fazer o que quiser na minha própria casa." Mas os assistentes sociais disseram: "Os assistentes sociais podem se meter na vida deles. Eu sou sua mãe e você faz o que eu mando." Lucas recuou para o canto do cômodo, tentando se afastar dela. Sabia por experiência que quando ela ficava daquele jeito, era melhor ficar invisível. Mas desta vez foi diferente. Talvez fosse porque havia passado meses se sentindo seguro e protegido, ou porque tinha aprendido que merecia ser tratado com carinho. Lucas não conseguiu simplesmente aceitar. "Eu não quero ficar aqui", disse ele, surpreendendo a si mesmo com a própria coragem. "Quero voltar para o ônibus." A mãe parou de andar e olhou para ele com uma expressão perigosa. "O que foi que você disse?" "Disse que quero voltar para o ônibus. Lá eu era feliz." O que aconteceu depois fez Lucas se lembrar exatamente por que havia fugido de casa da primeira vez. Sua mãe partiu para cima dele, gritando palavras que ele tentou apagar da memória, e só parou quando Lucas conseguiu se trancar no banheiro. Ele passou a noite inteira trancado lá, encostado na porta, ouvindo os gritos e xingamentos do outro lado. Quando o sol nasceu e tudo ficou quieto, saiu com cuidado e viu que a mãe havia desmaiado no chão da sala, com a garrafa vazia ainda na mão. Sem fazer ruído, Lucas pegou sua mala, colocou as poucas roupas que tinha e saiu do apartamento. Desta vez, sabia exatamente para onde ir. A caminhada de volta para o terreno de Dona Eulália durou o dia inteiro. Lucas havia decorado o caminho durante as semanas de escola e, mesmo sendo longo, estava determinado a chegar ao seu verdadeiro lar. Quando finalmente avistou o terreno e o ônibus, seu coração disparou de emoção. Correu os últimos metros e atravessou o buraco na cerca que ainda estava lá. O ônibus estava exatamente como ele havia deixado. Dona Eulália havia cumprido a promessa de cuidar de tudo. "Bolinha!" gritou Lucas. O cachorro apareceu correndo de dentro do ônibus, latindo de alegria e saltando em Lucas como se soubesse que ele havia voltado para ficar. "Eu sabia que você ia voltar", disse uma voz atrás dele. Lucas se virou e viu Dona Eulália parada perto da cerca, sorrindo. "Dona Eulália!" Ele correu para abraçá-la e, desta vez, ela o abraçou de volta imediatamente. "Como você sabia que eu ia voltar?" "Porque conheço você, garoto, e também porque sua mãe me ligou procurando você há 2 horas. Lucas sentiu o coração acelerar de medo. "Ela vai vir atrás de mim?" "Não se preocupa. Eu disse que se ela aparecesse aqui, ia chamar a polícia e contar sobre o que você me disse no telefone." "Eu liguei para a senhora." "Ligou sim, chorando, dizendo que ela estava bêbada e tinha te machucado. Foi quando eu soube que você estava voltando para casa." Lucas não se lembrava de ter ligado, mas provavelmente estava tão desesperado que fez isso instintivamente. "Então eu posso ficar?" "Pode sim, mas dessa vez vamos fazer as coisas direito. Vou entrar com um processo na justiça para ter sua guarda oficial. E se precisar, vou adotar você legalmente." Lucas não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "A senhora faria isso mesmo?" "Faria sim. Você é como um neto para mim, Lucas, e neto não se abandona." Naquela noite, Lucas dormiu no ônibus pela primeira vez em 2 semanas. Bolinha se aconchegou ao seu lado, como se também estivesse aliviado por ter sua família reunida novamente. O processo legal foi mais complicado do que Dona Eulália havia imaginado. A mãe de Lucas tentou contestar, alegando que havia sido apenas um episódio isolado e que estava buscando tratamento para o alcoolismo. Mas Lucas teve que contar para um juiz sobre anos de negligência e agressão, e Dona Carmen até veio testemunhar sobre o progresso que ele havia feito na escola rural comparado ao retrocesso no período em que morou com a mãe.
Durante os meses de processo, Lucas voltou para a escola rural e continuou morando no ônibus. Dona Eulália legalizou oficialmente sua situação como responsável temporária, e os assistentes sociais passaram a apoiar a permanência de Lucas com ela. A decisão final do juiz foi que Dona Eulália teria a guarda definitiva de Lucas, com direito de visita supervisionada para a mãe biológica, caso ela completasse um tratamento para dependentes químicos. Isso significa que eu posso ficar no ônibus para sempre? Perguntou Lucas. Se é isso que você quer, respondeu Dona Eulália, mas vamos fazer algumas melhorias. Já que agora é oficial, posso investir um pouco mais no seu conforto. Nos meses seguintes, o ônibus passou por uma transformação impressionante. Dona Eulália contratou um eletricista para instalar algumas lâmpadas alimentadas por energia solar. Um encanador veio instalar uma torneira pequena conectada a um reservatório de água. E ela mesma costurou cortinas coloridas para todas as janelas. Lucas ajudou em todas as melhorias, aprendendo sobre eletricidade, encanamento e carpintaria básica. O ônibus continuou sendo seu quarto, mas agora era um quarto de verdade, com luz, água corrente, privacidade e até alguns móveis pequenos que Dona Eulália comprou. Na escola, Lucas se tornou um dos melhores alunos da turma. Dona Carmen sempre dizia que ele era um exemplo de que qualquer pessoa pode superar as dificuldades se tiver determinação e apoio. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Um dia, quando Lucas já tinha 10 anos e estava morando no ônibus há quase 2 anos, algo inesperado aconteceu. Ele estava voltando da escola quando viu um grupo de crianças paradas na cerca do terreno, olhando para o ônibus com curiosidade. É verdade que tem um menino morando aqui dentro? Perguntou uma delas quando viu Lucas se aproximando. Sou eu, respondeu Lucas. Por quê? A gente queria ver como é, disse uma menina de uns 7 anos. Deve ser legal morar num ônibus. Querem entrar para ver? As crianças ficaram animadas com o convite. Lucas olhou para a casa de Dona Eulália e acenou para ela que estava na janela. Ela acenou de volta, dando permissão. Lucas mostrou o ônibus para 5 crianças que haviam aparecido. Explicou como funcionava a água, como ele estudava à noite com a luz solar, onde Bolinha dormia, como ele organizava suas roupas. É o lugar mais legal que já vi, disse um menino. Você tem muita sorte. Por que vocês não têm um lugar assim? Perguntou Lucas. A gente mora com os pais, explicou a menina. Mas às vezes eles brigam muito e a gente queria ter um lugar só nosso para ficar. Isso deu uma ideia para Lucas. Naquela noite conversou com Dona Eulália sobre ela. Dona Eulália, o que a senhora acha de a gente fazer uma coisa legal com o terreno? Que tipo de coisa? A gente podia fazer um lugar onde as crianças da região pudessem vir brincar e estudar, tipo uma biblioteca ao ar livre. Dona Eulália pensou na proposta. Seria uma responsabilidade grande, Lucas. Teríamos que ter certeza de que é seguro, que os pais permitem, que as crianças se comportam bem. Eu posso ajudar a tomar conta. E também posso ensinar as crianças menores a ler como a senhora e a Dona Carmen me ensinaram. Você faria isso? Faria sim. Acho que seria legal ajudar outras crianças como vocês me ajudaram. A ideia foi amadurecendo ao longo das semanas. Dona Eulália conversou com alguns vizinhos e descobriu que muitas famílias da região tinham dificuldade para ajudar os filhos com as tarefas da escola, principalmente porque os pais trabalhavam o dia todo ou não tinham estudado muito. Se a gente realmente fizer isso, disse Dona Eulália, vai ter que ser organizado, horários definidos, regras claras, e você vai ter que ser um exemplo para as outras crianças. Eu quero tentar. E foi assim que nasceu o Projeto Ônibus do Saber, como Lucas decidiu chamar. Dona Eulália comprou algumas mesas pequenas de plástico e cadeiras, criou uma área de estudos embaixo de uma lona esticada entre árvores, e até conseguiu doações de livros infantis de uma livraria da cidade que estava fechando. Lucas se tornou o professor assistente do projeto. Toda tarde, depois de voltar da escola, ele ajudava crianças de 6 a 12 anos com suas tarefas, ensinava os menores a ler
e organizava atividades educativas. O ônibus continuou sendo sua casa, mas agora também era um símbolo de esperança para toda a comunidade. As crianças adoravam ouvir a história de como Lucas havia transformado um veículo abandonado em um lar, e muitas se inspiraram na sua determinação. Dona Eulália ajudava supervisionando as atividades e preparando lanches simples para as crianças. Ela dizia que nunca havia se sentido tão útil desde que se aposentara. "Sabe o que eu acho mais incrível?", disse ela para Lucas um dia, enquanto observavam 12 crianças estudando e brincando no terreno. "Você transformou sua dor em algo que ajuda outras pessoas." "Aprendi isso com a senhora", respondeu Lucas. "A senhora também transformou a dor de perder o Pedrinho em amor por mim." Os anos passaram, e o projeto Ônibus do Saber cresceu. A prefeitura começou a enviar alguns materiais didáticos, pais voluntários apareceram para ajudar, e até alguns ex-alunos de Lucas voltavam para dar aulas para os mais novos. Quando Lucas completou 15 anos, o ônibus já não cabia mais seu corpo em crescimento. Mas ele não queria se mudar para a casa de Dona Eulália. "O ônibus é minha identidade", explicou ele. "É onde aprendi que posso transformar qualquer lugar em um lar, se eu cuidar dele com carinho." A solução foi criativa. Dona Eulália mandou construir uma pequena extensão no ônibus, uma espécie de trailer acoplado que servia como quarto para Lucas, enquanto o ônibus original se tornou totalmente dedicado às atividades do projeto. Lucas continuou estudando na escola rural e se tornou um dos melhores alunos da região. Aos 17 anos, conseguiu uma bolsa de estudos para fazer o ensino médio na cidade, mas todas as tardes voltava para o terreno para cuidar do projeto. "Você não acha que já está na hora de pensar no seu futuro?", perguntou Dona Eulália um dia. "Você é inteligente, pode fazer uma faculdade, ter uma profissão." "Eu já sei qual vai ser minha profissão", disse Lucas. "Quero ser professor e quero continuar aqui ajudando crianças como eu fui ajudado." "Tem certeza? O mundo é grande, Lucas. Você pode ir para qualquer lugar." "Tenho certeza. Este é meu lugar. Aqui eu sou útil." Aos 18 anos, Lucas prestou vestibular para pedagogia em uma universidade pública na capital do estado. Passou em primeiro lugar. Mas mesmo estudando na universidade, ele voltava para casa todos os fins de semana para cuidar do projeto. Dona Eulália, agora com mais de 70 anos, continuava sendo sua parceira em todas as atividades. Durante a faculdade, Lucas escreveu sua monografia sobre Educação Não Formal em Comunidades Rurais, o caso do projeto Ônibus do Saber. O trabalho chamou a atenção de professores e pesquisadores, e Lucas foi convidado para apresentá-lo em congressos de educação. "Eu nunca pensei que aquele menino de 8 anos que apareceu aqui chorando se tornaria uma referência em educação", disse Dona Eulália orgulhosa. "E eu nunca pensei que uma senhora brava que me expulsou na primeira vez se tornaria a melhor avó que uma pessoa pode ter", respondeu Lucas. Quando se formou, Lucas recebeu várias ofertas de emprego em escolas da capital e de outras cidades, mas ele tinha outros planos. "Quero abrir uma escola aqui mesmo", anunciou. "Uma escola diferente, onde crianças em situação de vulnerabilidade possam estudar e se sentir em casa ao mesmo tempo." "Onde você pretende fazer isso?" "Aqui mesmo no terreno. A gente pode expandir, construir salas de aula, mas mantendo o ônibus como símbolo de que qualquer lugar pode ser transformado em um espaço de aprendizado e amor." Dona Eulália pensou na proposta. O terreno era grande o suficiente, e ela havia guardado algum dinheiro ao longo dos anos. "Está bem", disse ela. "Vamos transformar este lugar em uma escola de verdade, mas com uma condição." "Qual?" "O nome da escola vai ser Instituto Pedro Henrique Santos, em homenagem ao meu neto." Lucas sorriu. Não podia ter nome melhor. Os próximos 2 anos foram de muito trabalho. Lucas conseguiu a aprovação da prefeitura para construir a escola, organizou uma campanha de arrecadação de fundos e contou com a ajuda de todos os ex-alunos do projeto, que agora eram adolescentes e jovens adultos. A construção foi feita de forma colaborativa. Pais de ex-alunos que trabalhavam na construção civil doaram mão de obra. Empresários locais doaram materiais. Até mesmo a mãe de Lucas,
que havia conseguido se tratar do alcoolismo e manter um emprego, apareceu para ajudar na limpeza e organização. Eu sei que nunca vou poder compensar o que fiz com você, disse ela para Lucas durante uma das tardes de trabalho. Mas quero que você saiba que sou muito orgulhosa do homem que você se tornou. Mãe, o passado é passado. O importante é que agora a gente pode construir uma relação nova. Quando a escola finalmente ficou pronta, tinha 6 salas de aula, uma biblioteca, um laboratório de informática básico, uma cozinha, banheiros e uma grande área de recreação. E bem no centro de tudo, intocado e preservado, estava o ônibus onde tudo havia começado. No dia da inauguração, centenas de pessoas apareceram. Ex-alunos do projeto, autoridades locais, professores de outras escolas que haviam se inspirado na história de Lucas e até jornalistas que vieram contar a história do menino que transformou um ônibus abandonado em um centro educacional. Mas, para Lucas, as pessoas mais importantes ali eram Dona Eulália, agora com 75 anos e ainda forte e determinada, e Bolinha, que apesar dos seus 12 anos de idade, ainda era o mascote oficial do projeto. Durante o discurso de inauguração, Lucas contou sua história desde o começo, de como era dormir ao relento, da primeira vez que viu o ônibus, de como Dona Eulália havia se tornado sua família, de como havia descoberto que sua verdadeira vocação era ajudar outras crianças a descobrirem seu potencial. Este ônibus me ensinou que um lar não é feito de paredes bonitas ou móveis caros, disse ele, apontando para o veículo que ainda reluzente. Um lar é feito de amor, cuidado e propósito. E quando você encontra seu propósito, qualquer lugar pode se tornar o lugar mais importante do mundo. A plateia aplaudiu emocionada. Muitas pessoas estavam chorando, incluindo Dona Eulália. E agora, continuou Lucas, este ônibus vai continuar sendo uma casa, mas não apenas a minha casa. Vai ser a casa de todas as crianças que precisarem de um lugar seguro para aprender, crescer e descobrir que são capazes de transformar suas vidas e a vida de outras pessoas. No final da cerimônia, Lucas estava guardando algumas coisas no ônibus quando uma menina de uns 7 anos se aproximou. Moço Lucas? Oi, querida, qual é seu nome? Ana Beatriz. Minha avó me trouxe aqui porque ela disse que eu vou estudar nesta escola. Que bom. Você está animada? Estou sim, mas queria perguntar uma coisa. Fala. É verdade que você morava aqui dentro quando era pequeno? É verdade, sim. E você era feliz? Lucas olhou ao redor do ônibus, relembrando todas as noites que havia dormido ali, todos os sonhos que havia sonhado, todos os medos que havia enfrentado e todas as alegrias que havia vivido. Sabe de uma coisa, Ana Beatriz? Eu era muito feliz, porque aprendi que a felicidade não vem de ter muito, mas de cuidar bem do pouco que a gente tem, e de dividir esse pouco com as pessoas que a gente ama. Então eu também vou ser feliz aqui? Tenho certeza que sim, porque aqui você vai aprender não só as matérias da escola, mas também que você é capaz de coisas incríveis, e quem sabe um dia você também não vai ajudar outras crianças como eu estou fazendo. Ana Beatriz sorriu e saiu correndo para contar para a avó sobre a conversa. Lucas ficou mais alguns minutos sozinho no ônibus, agradecendo silenciosamente por tudo que havia acontecido. Do menino de 8 anos que havia encontrado aquele veículo abandonado para o homem de 25 anos, que agora era diretor de uma escola reconhecida em toda a região, havia sido uma jornada longa e difícil. Mas cada dificuldade havia valido a pena. Cada noite com fome, cada caminhada cansativa para a escola, cada momento de medo e incerteza havia sido necessário para chegar onde estava. Obrigado, sussurrou, passando a mão no banco onde costumava dormir. Obrigado por ter sido minha casa quando eu mais precisava. E saindo do ônibus, Lucas viu Dona Eulália esperando por ele na porta da escola. Pronto para jantar? Perguntou ela. Fiz sua comida favorita. Estou sim, vó, respondeu Lucas, usando pela primeira vez o nome que sempre havia querido usar para se referir a ela. Dona Eulália sorriu e os dois caminharam juntos em direção à casa, seguidos por Bolinha, que corria ao lado deles. Atrás ficava o ônibus, iluminado pelas luzes solares.
pronto para receber novos sonhos, novas esperanças e novas histórias de transformação. Porque afinal, como Lucas havia aprendido, qualquer lugar pode se tornar um lar quando é preenchido com amor, determinação e o desejo sincero de fazer do mundo um lugar melhor. E assim, o menino que um dia não tinha onde dormir se tornou o homem que oferecia casa para todos que precisassem. O garoto que procurava apenas um teto se tornou aquele que construía pontes entre sonhos e realidade. E o ônibus que era apenas um veículo abandonado se tornou o símbolo de que nunca é tarde demais para recomeçar. E nunca é cedo demais para fazer a diferença na vida de alguém. Fim da história. E aí, o que você achou da jornada do Lucas? Consegue imaginar a coragem que ele teve em transformar um ônibus abandonado no lugar mais especial do mundo? Conta pra gente nos comentários qual parte da história mais te emocionou e se você conhece alguém que também transformou dificuldades em vitórias. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração.